E aí, gente bonita, pra quem não me conhece, eu sou a Aniele de Jesus, ou você pode me chamar de Outono, muito prazer. E eu sei que estou sumida aqui desse canal, faz um tempo que eu não faço vídeo, mas a meta é voltar aqui a compartilhar com vocês, né, sobre a vida e me ajudar, te ajudar e fazer uma troca aqui para nos tornarmos nossa melhor versão. E, né, nesse último mês tava uma correria, por isso inclusive tava bem difícil assim de parar pra gravar, né? Final de ano, sempre tudo muitas demandas pra fazer. E dentro dessas demandas, eu tive uma viagem. Eu viajei pra Brasília para um congresso em dança. Para quem não sabe, eu estou fazendo mestrado em dança, né? E aí sempre rolam congressos. E teve aí uma. A universidade incentivou a gente a ir para esse congresso que aconteceu em Brasília. E foi uma loucura, porque vou te falar aqui nesse vídeo como essa viagem me desbloqueou e me sinalizou determinadas crenças, determinadas coisas e histórias que a gente se conta e como isso às vezes acaba bloqueando a gente de avançar em coisas da nossa vida, né? Então fica até o final desse vídeo para eu te contar essa história que foi uma loucura. Eu fui no dia 11 e retornei no dia 17. O congresso, ele acontecia do dia 11 ao dia 14. Sendo que eu e os meus amigos, né, a gente olhando passagem de avião, vimos que voltar nesse período do dia 14 e 15 estava muito caro. Então o que a gente fez? Estendemos a viagem até dia 17. Voltar dia 17 estava super em conta as passagens, né? Então a gente decidiu ficar lá mais um pouquinho por causa dessa questão de custo, que tava assim, absurdamente, uma diferença absurda de valores. E aí, beleza, fomos a Brasília. Essa foi a minha primeira viagem. Duas coisas, né? Foi minha primeira viagem para fora do Rio de Janeiro e foi minha primeira viagem sozinha, né? Eu nunca tinha viajado para lugares distantes eu por mim mesma, sabe? Eu falo, reconheço e conto que eu sou uma pessoa e sempre fui uma pessoa mimada no sentido de. Não mimada, né? Mas talvez privilegiada. Que eu sempre tive pessoas para pedir socorro muito perto. E quando as poucas vezes que viajei, também viajei com pessoas da família. Então, assim, eu sempre estava no meu ambiente seguro. E se você me acompanha nesse canal, você sabe que eu já cansei de falar que a minha personalidade, o meu temperamento é muito daquele que gosta de estar bem num lugar confortável, de evitar confrontos, etc. Isso aí a gente está trabalhando, porque em determinados momentos da vida a gente precisa de posturas de enfrentamento. Então, eu já fui para essa viagem sabendo que ia rolar desbloqueios, assim, né? Dessa coisa de, não, agora sou eu por mim mesma, num lugar desconhecido. E foi o que rolou, inclusive rolou de uma maneira que eu não estava prevendo, né? Enfim, como é que eu fui para Brasília? Eu não fui para Brasília do Rio, eu moro no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. E como eu deixei para resolver de última hora, a passagem estava muito cara, então eu fui de ônibus para São Paulo e de São Paulo eu peguei o voo para Brasília. E aí, né, eu sou uma pessoa que sempre acho que vai dar errado, que as coisas vão dar errado, que vai ter, enfim, que vão ter acontecimentos imprevistos. E aí, pra ter a segurança de não perder o avião, eu saí do Rio para São Paulo à tarde, era alguma coisa entre 2 e 3 horas. O meu ônibus, ele foi cancelado, então eu saí umas 2 horas depois. E eu cheguei em São Paulo de madrugada, acho que era 1 hora da manhã, eu tava no aeroporto e o meu voo só ia sair às 7. Então eu cheguei assim com esse tempo de intervalo já, assim, pra garantir pra não perder voo. E a ida foi tudo muito bem, obrigada, foi tranquilo, eu tava com medo de me perder em São Paulo. Enfim, mas foi tudo muito tranquilo. Eu não estava tão preocupada com a volta, porque eu estava indo sozinha, mas eu ia voltar com os meus amigos que também foram pra Brasília, nesse mesmo esquema de ir pra São Paulo e enfim. Como um deles morou em São Paulo, então eu estava muito tranquila com a volta
Então eu só tava super preocupada com a ida, que eu tava sozinha. Sendo que, como a vida é feita de incertezas, e eu não sei por que eu ainda não falei nesse canal sobre isso, porque isso faz parte da minha pesquisa de mestrado, da minha dissertação, mas isso eu trago isso em um outro vídeo, em um outro momento, a gente conversa sobre isso. Lá foi muito bacana, assim, foi muito incrível. Eu dividi uma parte hotel com uma amiga e um amigo, e, cara, primeira coisa, assim, antes de entrar nisso, porque tem um pouco a ver as duas coisas, né? Como o congresso acabou dia 14 à noite. No dia 15, pegamos um ônibus para Goiás, para Alto Paraíso, para ficar lá em outro lugar por 2 dias. É relativamente próximo, assim, né? Assim, próximo entre aspas, mas que dá pra ir de ônibus. Foram 3 horas e pouca de ônibus. E assim, Alto Paraíso é uma cidade pequena, pequeniníssima, assim. Então, é chão de terra, e lá tem umas coisas, umas cachoeiras muito incríveis, né? Então fomos pra lá porque a gente queria conhecer as Chapadas dos Veadeiros, que é lá. E beleza. Lá em Goiás, nós ficamos numa casa maravilhosa, assim, de altos e baixos, por um custo super barato pra casa, pro tamanho da casa, porque foi finalzinho de feriado. Nós chegamos domingo e saímos na terça de manhã. Então, assim, foi um valor bem acessível pra casa, pro que a casa oferecia, gente. A casa era tipo designer de arquiteto, sabe? Uma loucura. E aí, duas coisas, né? Duas coisas que eu trago, que foram as primeiras coisas que me atravessaram, assim, que eu já voltei pensando. Primeiro, a parte hotel era muito bonitinha, assim, e tinha visão incrível, né? Então, sabe aquela coisa de você está desfrutando de algo que não é muito o seu habitual e isso te fazer acessar um lugar que você até então não tinha acessado. Eu sempre falo sobre isso, né? Mas acho que quando a gente vive, isso atravessa mais a gente porque acessa, acho que o sistema límbico, né? Que é o nosso emocional. E aí não é só sobre saber, aquilo começa a fazer sentido pra você. Eu sempre falo que às vezes a gente não tem ambição ou algo mais assim, ou um vislumbre maior das coisas e da vida, porque a gente não tem acesso. Então, por exemplo, não tem acesso assim. Não tendo acesso, a gente não tem. A gente não sabe que aquilo é uma possibilidade. Então, por exemplo, se você cresce tendo uma mentalidade, as pessoas te ensinam que você vai estudar. E aí, quando você se formar, ou você vai trabalhar de vendedor, ou vai ser CLT. Isso é só um exemplo, tá? Existem inúmeros. Você vai ser CLT porque isso vai te trazer segurança e segurança financeira. E aí você se forma, estuda, sei lá, faz uma graduação ou não, vai para aquele trabalho e vai viver a vida naquele trabalho, porque aquilo é a única coisa que no seu contexto te deram como possibilidade. Aí você ouve uma coisa ou outra sobre outras possibilidades, sobre pessoas que enriqueceram, e aí aquilo tá muito distante da sua realidade, então você não acessa aquilo. Pra você aquilo não é possível, né? E aí quando você experimenta, passa pela experiência, né? Aí te atravessa e acessa seu emocional, seu afetivo de maneira significativa pela experiência, tu fala assim, cara, como assim não? Por que não, né? Então, esse primeiro momento no Apart Hotel em Brasília foi um pouco assim. E aí, quando fomos para Goiás, cara, uma coisa boba, gente, uma coisa simples, que te dá um start, assim, tu fica assim, caraca. Nessa casa que alugamos, ela é altos e baixos, embaixo tinha uma cozinha enorme, assim, a casa super iluminada, super arejada, uma coisa maravilhosa. A cozinha era enorme e tinha uma ilha na cozinha. A ilha, pra quem não sabe de cozinha, é quando tem uma bancada, não é bem uma bancada, de mármore alta que é no meio da cozinha. Então você tem a pia de lavar louça e de fazer as coisas e uma ilha. Às vezes
esse fogão que não é fogão, né? Cooktop, eu acho o nome. Que fica em cima da bancada de mármore e o forno. Mas é isso, assim, você tem uma ilha no meio da cozinha. E eu pensando na minha vida inteira, assim, de os processos, desses últimos processos pra cá, que eu penso, não, quero ter eu tenho vontade de morar em apartamento. Não pra sempre, não pra sempre, mas é uma coisa que, sabe, eu quero passar por isso. E nunca falei, não, eu sempre olhei isso em algumas pessoas que eu acompanho nas redes sociais e falava, não, tipo, não preciso disso, não, é um pouco demais, sabe? Eu nunca vislumbrei isso porque eu falava, não, ok é como se as minhas crenças me falassem, me sinalizassem, mesmo que inconscientemente, ó, você pode chegar até aqui. E aí, a gente acha que a gente é muito racional nas nossas escolhas, né? Mas na verdade, todas as nossas escolhas passam e acessam o nosso sistema límbico. Então, o sistema límbico que está relacionado ao emocional. Todas as nossas escolhas, todas as nossas respostas, elas são emocionais, assim. É isso que decide. O racional apenas justifica o que a gente já escolheu pelo viés emocional. Isso é via de regra, isso é pra tudo. Então, acho que passa um pouco por isso de, às vezes, as minhas crenças de até onde eu posso chegar me contavam que não, uma cozinha mais ou menos assim tá ok. E o que eu acessei nessa viagem, nessa coisa boba de ter uma ilha na cozinha? Cara, a disponibilidade e a facilidade de você fazer as coisas com uma simples ilha na cozinha. É muito mais tranquilo, tem muito mais espaço, tem... Cara, é bizarro. É uma coisa assim... Só vivendo pra entender, sabe? Como é prático. Se você é uma pessoa que cozinha na sua casa, faz sua própria comida... Cara, que diferença. Uma bendita de uma ilha faz a maior diferença. E eu comecei a pensar sobre isso, assim, sobre... Cara, na verdade eu me conto uma história, porque a gente acha que determinadas coisas são luxo. E quando, na verdade, essa coisa que determinadas coisas são luxo, na verdade é uma crença que a gente tem de escassez, sabe? Ou de não merecimento. E aí aquilo tá instalado na gente e a gente se conta essa história racional de que é luxo, sabe? Isso foi a primeira coisa que ficou reverberando em mim, né? E aí o segundo momento dessa viagem, assim, que foi uma coisa que foi isso, né? Saiu fora do planejado, eu estava num grande lugar de incerteza e, ai meu Deus do céu, lembra que eu te falei que eu sou uma pessoa que eu tenho o privilégio de ter pessoas que me ajudam à minha volta o tempo todo? Então, na volta de Alto Paraíso, que é aquela cidadezinha bem interiorzão, de terra de barro e tudo mais, o que decidimos? O nosso voo de volta, que saía de Brasília, ele era 7 horas, mais ou menos. O voo era 7 horas. E aí tinham duas opções de volta de ônibus de Alto Paraíso para Brasília. O primeiro era sair 1 hora da manhã e chegar 4h40 da manhã em Brasília. E aí é isso, ficar de 4h40 da manhã fazendo hora até 7 horas da noite, 6h30 por aí, né? Ou um ônibus que iria sair 1 hora da tarde e chegar em Brasília 5 horas. E aí teria aí mais ou menos 1h30 de folga, 2 horas no máximo, pensando nessa questão de imprevistos, né? E aí, como iria voltar com meus amigos, nós escolhemos o de 1 hora. Eu não ia o de 1 hora, perdão, o de 1 hora da tarde, não o de 1 hora da manhã. E esse que chegava às 5 da tarde, né? E em Brasília. Eu não especifiquei isso antes, né? Era da tarde. E aí eu comprei essa passagem porque eu ia voltar com eles. Nisso que fomos pra rodoviária lá. E o ônibus atrasou mais de 2 horas. E nisso, se você fizer as contas comigo, mais de 2 horas já excede o tempo do voo, que a gente teria que estar lá em Brasília para o voo. O ônibus quebrou, não fomos avisados, ninguém na rodoviária sabia o porquê o atraso, enfim. Ou disseram que não sabia, né? E aí quando chegou, os motoristas falaram que tinha quebrado, que tinham avisado e tudo mais, mas é isso. Então, a gente já veio de Goiás para Brasília naquela coisa de
cancela voo, cancela check-in, troca voo, troca check-in, sendo que esse trajeto de Goiás para Brasília, sei lá, se a gente passa por 3 cidadezinhas, acho que é muito, é uma coisa assim, sabe? O resto é mato, então não pega a internet. Então a gente tava no sufoco de, caraca, não vai dar tempo. E agora? A gente paga pra ver, a gente faz check-in, a gente não faz check-in, porque o check-in só pode ser feito até 1 hora antes do voo. E acho que se você faz o check-in e não aparece, é como se você não tivesse ido, você perde a passagem. Cara, maior rolê. E aí, tentando caçar esses espaços da internet, eu não consegui fazer pelo formulário, porque tinha que ter essa troca, né, de colocar o voo pra depois, tinha que ser com 6 horas de antecedência. E, tipo, não era 6 horas de antecedência. Beleza, aí o ônibus veio. Quando ele chegou próximo em Brasília, faltava 1 hora mais ou menos pro voo. Cara, eu falei com os meninos assim, vambora, vamos descer, vamos pegar um Uber, porque não vai dar tempo. E aí descemos, pegamos o Uber, falamos com o Uber foi super gente boa, foi super rápido. Mas chegamos 7 horas no aeroporto, assim. E aí o meu voo já tinha decolado. E o dos meninos também não dava mais pra embarcar. Você tem que embarcar, acho que com até 20 minutos antes do voo, né? E aí uma pontuação aqui interessante. Cara, eu me senti muito melhor e muito mais aliviada. Aliviada no sentido de saber lidar com aquilo, entendeu? Quando eu descobri que o meu voo já tinha fechado, já tava em voo. Do que aquela expectativa de... Ai, meu Deus, vai dar tempo? Vai dar tempo? Porque eu não podia fazer exatamente nada que pudesse agilizar o processo de chegar no aeroporto. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Primeiro eu tava com um chicotinho na mão, me martirizando, porque era pra eu ter pego o ônibus de 1 hora da manhã. Só que é isso. Depois eu tava todo num trabalho de... Porque nisso, né, no retorno no Uber mesmo, no ônibus eu já tava com uma angústia horrorosa, né? E já tava me chicoteando porque eu tinha que ter feito a prevenção máxima. E eu deixei, eu falei, não, eu vou me deixar sentir sim. Porque às vezes a gente se cobra o tempo todo, né? A gente se cobra a todo momento a perfeição, uma perfeição que não existe. E que essas coisas acontecem, que às vezes você tem escolhas erradas, enfim. E o acaso te dá uma leve sacaneada, né? Assim, faz parte, faz parte. E aí a primeira coisa que eu falei cara, vou me deixar sentir sim. Então nesse processo eu dei uma chorada, assim, né? Enfim. E aí eu tive uma conversa comigo de que eu iria me deixar sentir aquilo. Só que é muito louco, porque lidar com a imprevisibilidade do vou chegar a tempo ou não vou chegar a tempo, ela foi muito mais difícil pra mim do que, o avião tá em voo. Porque quando o avião tá em voo, é uma certeza que eu tenho. Ok, o avião decolou, o que eu vou fazer a partir de agora? É tipo assim, agora eu tenho que mexer os meus pauzinhos e resolver de uma outra maneira. Que é diferente do lugar que eu estava, de que eu não tinha exatamente nada pra fazer, porque eu tava dentro do Uber, eu tava dependendo do Uber, eu tava dependendo do trânsito, eu tava dependendo de decolar ou não decolar. Então eu fiquei me observando em relação a isso. E aí isso é uma coisa importante pra você se mapear, assim, as suas sensações, o que você tá sentindo, o porquê você tá sentindo e identificar, né, com que você lida melhor e com que você não lida melhor. Enfim, beleza, chegamos no aeroporto, os aviões tinham decolado, eu consegui um voo pra 1 hora depois, 8h20, o voo dos meninos só ia sair 5 horas da manhã. Ou seja, fui para São Paulo sozinha, né? Voei para São Paulo sozinha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu botei o aplicativo do ônibus e tava me dando um número do ônibus. Eu perguntei ao segurança como é que eu fazia pra pegar, porque era perto. Aí ele falou assim, sai por essa porta, atravessa a passarela. Beleza, eu fiz exatamente o que o cara fez e eu não olhei mais pro aplicativo. Quando eu entrei no ônibus,
que eu tava catando, assim, as moedas pra pagar o ônibus. Lá em São Paulo, a catraca é no meio do ônibus, né? Então tava me achando ali. O vídeo vai ficar enorme, gente, mas é isso. Segue o bonde aqui, pra você entender até o final. Que eu achei as moedas, que eu fui olhar o aplicativo, eu não tava na rota que eu tinha que estar pra pegar o ônibus pro Rio. Eu falei, aí perguntei ao motorista, o motorista falou que não era, que eu tinha que pegar o ônibus na direção contrária, voltando. E ele me deixou, o motorista me deixou no ponto seguinte, né? Que o ponto seguinte era no meio do nada. Isso já era 10h30 da noite. E eu falei, puta merda. Nisso que eu olhei o aplicativo, não ia dar tempo. Não ia dar tempo de eu pegar o ônibus. Eu falei, vamos chamar um Uber, né? Que é o que tem. Eu lembro que o Uber tava dando muito caro no aeroporto. Acho que por isso que eu não chamei, sabe? Eu nem tava com o dinheiro que tava dando enfim, pra ir pra esse lugar, né? E era muito perto, era assim. De carro, eu chegava, acho que do aeroporto pro lugar aqui do ônibus em 20 minutos, mas tava dando muito caro. De ônibus dava mais tempo, né? Porque o ônibus roda mais. Enfim. Cara, eu estou no meio do nada. Tinha um mercadinho, assim, do outro lado da rua aberto. Acho que era 24 horas, o que eu pensei. Falei, bom, se der merda eu corro pra dentro do mercadinho. Tô aqui num lugar que eu não conheço, não tem ninguém, enfim. Pedi o Uber, não tinha Uber por ali. O primeiro Uber que aceitou tava dando 10 minutos. Eu, impaciente, porque assim, tá, eu falei, pomba, vou perder outro ônibus, não sei o que eu faço mais da vida. E aí, quando faltava 1 minuto pro bendito chegar, ele cancelou a viagem. Falei, pronto. Isso já era 11 horas da noite. Falei, pronto, vou perder outro ônibus. Fiquei nervosa. O meu celular começou a dar pau. Eu respirando, né? Tentando manter, assim. Mas, assim, eu já tava assim, cara, só quero estar em casa. Só quero ir pra casa. Eu só quero ir pra casa. A viagem foi toda incrível. E nesse momento de retorno, desgringolou tudo. E é muito louco como o negativo reverbera mais do que o positivo, né? Enfim. Aí, pedi outro Uber. 12 minutos pro Uber chegar. O primeiro Uber tinha cara de doido. Aí eu falei assim, cara, não estou em condições de cancelar. Acabou que quando deu 1 minuto cancelou, né? Enfim. Aí o segundo Uber, mandei mensagem pra ele, não cancela a corrida, porque senão eu vou perder meu ônibus pro Rio. Aí, enfim, aquele 12 minutos que demorou uma eternidade pra passar, eu lá sozinha, e as pessoas passavam, descia de ônibus, subia em ônibus. E aí eu já comecei a ficar muito nervosa, assim, já comecei a chorar de novo lá no meio da rua. Quando eu entrei no Uber, aí eu, cara, tipo, eu entrei no Uber, e aí eu chorando, sabe? Aí o Uber perguntou se estava tudo bem, enfim, expliquei minha situação. Cheguei no ponto lá do ônibus, que o ônibus ia sair. O Uber falou pra eu ir, né, pra eu ir pra saber se era ali exatamente, porque não era em rodoviária que saía, ia sair de frente de um shopping. Pra eu perguntar, aí eu fui. Eu falei, nessa, fui assim, só fui, as coisas ficou dentro do carro do Uber. Eu falei, pronto, se ele sair com as minhas coisas, né, aí eu falo o quê? Aí eu ligo pra casa e falo, olha, vou ter que ficar em Brasília. Em Brasília não, já tava em São Paulo. Vou ter que ficar em São Paulo e é isso. Enfim, mas aí o moço foi super. Me ajudou bastante. Meu celular tava descarregando. Por isso que eu tava muito desesperada, assim. Porque falei, cara, se descarrega, ferrou, assim. Porque vou perder o ônibus. Tava várias coisinhas acontecendo, sabe? E aí consegui pegar o ônibus. Voltei pro Rio de Janeiro. Falei, cara, quando tiver parada desse ônibus, acho que eu nem vou descer. Vai que o ônibus me esquece no meio da estrada lá, que eles dão umas paradas em lugares estratégicos, né? Enfim, e aí, como isso reverberou no meu pensamento, na minha questão de crença? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conforto, mas a realidade, conforto no sentido de conforto psicológico, né? Conforto mental, de estar em ambiente. E todo mundo gosta, tá, gente? O nosso cérebro, ele gosta de ambientes conhecidos, confortáveis. E é por isso que muitas das vezes a gente fica em relacionamento que já não deu mais, em lugares que já não faz mais parte. Porque, assim, por mais que esteja sendo ruim, é um ambiente conhecido. E ambiente conhecido é confortável para o nosso cérebro, né? O novo assusta. E eu fui colocada num novo, assim. Cara, é isso, eu tinha que resolver. Eu tava sozinha em São Paulo. E ou era eu ou não era, porque só tinha eu pra ser, sabe? É um pouco isso.
A menininha aqui, a Anielezinha que ainda habita em mim, da minha criança, queria chorar e alguém pra salvar. Mas era, cara, a vida adulta sobre isso, sobre encarar, sobre resolver e naquele momento eu tinha que resolver. E muitas das vezes nas circunstâncias da vida é isso, a gente tem que resolver. E se você quer sair do lugar que você tá pra ir pra um lugar, sabe, pra um patamar, um degrau maior, um lugar mais à frente, cara, você vai ter que ter uma postura de enfrentamento, encarar e fazer coisas que não são confortáveis. Porque o conforto e o crescimento não habitam no mesmo lugar, eles não conciliam, não cabe os dois. Ou você cresce ou você fica num lugar confortável. E aí, enfim, e aí tem essas duas questões na sua vida. Você pode se expor a um lugar desconfortável para gerar esse crescimento que você deseja, ou você pode esperar a vida fazer isso. Sendo que quando a vida faz isso, geralmente te tira de um lugar de conforto, mas é assim, você tá sendo espremido para não dar ruim. Isso, eu acredito muito que isso te leva para um outro lugar, mas não te leva para um lugar potente que você pode realmente alcançar, sabe? É só assim, é só você saindo do sufoco. Cara, e toda dificuldade é um desafio criativo. Vai te movimentar para uma criatividade para sair daquele conflito, para sair daquele problema. Você pode fazer isso para te levar para um degrau maior sem a vida te colocar nessas situações. Isso vai te levar para uma carreira melhor, para uma vida financeira melhor, para um relacionamento melhor, enfim. Ou você pode deixar e esperar que a vida faça. Isso, na verdade, vai te tirar de um sufoco, mas não vai te levar para a máxima potência que você pode ir, sabe? Que você pode alcançar. Enfim, falei um monte aqui, mas eu espero que essa experiência tenha te atravessado de alguma forma. Porque o que eu quero com esse vídeo? Te colocar para pensar e você, pela força do seu próprio movimento, entender que para você ir para um lugar, para você avançar para sua melhor versão em determinada área da sua vida, você vai ter que sair de um lugar de conforto, que é confortável. E um lugar confortável não significa que é um lugar prazeroso necessariamente. Porque prazer é uma coisa, mas conforto é ambiência. Você tá acostumada com aquela ambiência. Então, é confortável o seu cérebro não fazer tanto esforço, só se adaptar. O nosso cérebro é adaptável. E aí eu fico muito pensando nesse lugar de... sabe, não tô satisfeita, não quero me adaptar, mas às vezes a gente tem medo de ser ambiciosa demais e tá querendo demais isso reverberar numa certa ingratidão, mas isso é coisa para outro vídeo, tá bom? Enfim, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram desse vídeo, se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilha. Curte que me ajuda muito, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!